Fala pessoal, boa noite. Espero o pessoal chegar aí, mas o pessoal entrando aí. Não dá aguardar a gente entrar. Vamos falar de um assunto hoje importantíssimo, tá? Juizado Especial Criminal. Eu quero abordar com o senhor Juizado Especial Criminal, as questões constitucionais, conexo com o Tribunal do Júri, conexo com Lei Maria da Penha, com crimes ambientais, Estatuto do Idoso, tá? Então hoje não é brincadeira não, tá? Hoje vamos pegar uma horinha aí direto, tá? Falarmos sobre Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95, tá? Abordar a parte investigatória inicial, pré-processual, a parte processual, é isso? Inicial ali, aquela parte preliminar do processo, e um instrumento recursal. Você vai analisar se cabe ação rescisória, se cabe revisão criminal, se cabe habeas corpus, se cabe mandado de segurança. Tá? Nós vamos ver tudo isso aí, nos pontos principais aqui. Tá? Avisando, gente, olha só, o pessoal do meu grupo fechado, o resumo que tá aqui, que eu vou falar, tá aqui na minha frente, aqui o que eles têm. Tá? Então o meu acerto com eles é esse. Basicamente eu vou tentando fazer isso com eles. Tá? Vou dando exercício todo dia, quando possível, né? Quando tiver trabalho pesado, a gente não faz. Mas assim, tiver em rua, trabalho de rua, aula, advocacia, trabalho, e mandando resumo da matéria, tá? E liberando algumas aulas online que eu tenho no meu curso completo. Quer dizer, o pessoal que vier comigo fechado até lá, porra, vai dar samba, tá? Quem vier comigo o tempo todo vai dar samba. Eu tô querendo, a partir de que o grupo tá aumentando, tá chegando um número de pessoas determinado, já falei nos meus grupos, tô falando agora para vocês aqui, o grupo chegando a determinado número na minha cabeça aqui, nós vamos começar a pegar ponto por ponto do edital do teu concurso, ou do Tribunal de Justiça, ou da Polícia Civil. Polícia Civil eu vou pegar do último, e do TJ eu vou pegar esse agora. Eu quero pegar ponto por ponto, cada dia um ponto, 10 minutinhos explicando cada ponto, 1, 2, 3, 4, 5, até o final. Para o pessoal do grupo fechado eu já fiz, tá? A parte de Excel, com todas as matérias, pego o edital, separa e coloca os artigos que você precisa saber. Entendeu? Estou fazendo o resumo também da matéria e dando aos poucos para ele que eu estou fazendo o resumo. Está aqui inclusive na minha frente aqui. Então uma ideia é ir fazendo os resumos e passando o pessoal do grupo fechado, dando aula ponto por ponto, 10 minutinhos, 15 minutinhos, e a depender da data da prova, do número de pessoas, a gente vai no constitucional, a gente vai no administrativo. Não, já fui professor dessas matérias, não sou mais professor, não quero me meter na matéria de ninguém, tá claro? Mas o direito a gente conhece, então a gente vai falando também. Fala um ponto ali, outro ponto ali, outro ponto aqui. Inclusive hoje, no nosso grupo, dos grupos lá, eu falei algo de direito constitucional. Quem é dos meus grupos sabe que eu botei essa questão aí, né? Com relação a estados inconstitucionais permanentes, não é isso? Estado permanente inconstitucional, até perguntar em que situação. Bom, a gente vai conversando ponto a ponto, beleza? Já a galera já tá chegando, já, o pessoal tá entrando. Vamos embora, gente. Vamos começar a falar de Juizado Especial Criminal. Lei 9.099 de 1995. Primeiro ponto lá atrás, havia uma controvérsia que era o seguinte. Se liga nesses três detalhes, que a Constituição, no artigo 98, inciso 1º, ela estabeleceu a competência constitucional dos juizados especiais criminais. Então primeiro você vai lá na Constituição, no artigo 98, inciso 1º, a Constituição estabeleceu a criação do juizado especial criminal. Então foi a Constituição que criou. E a Constituição também estabeleceu que o juizado vai julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Então a Constituição ela falou duas coisas. Primeiro, a Constituição falando, vou criar o juizado especial criminal, e o juizado tem a competência para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Porém a Constituição ela não falou quais seriam as infrações de menor potencial ofensivo. É esse o ponto-chave. André, quem criou o GCRIM? A Constituição. Quem estabeleceu a competência do GCRIM? A Constituição. Ela definiu qual é a competência? Sim, para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. A Constituição falou quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Não. Isso foi estabelecido pela legislação infraconstitucional, Lei 9.099. Está claro? Então primeiro decora, não é isso? Olha que questão interessante no passado, que acontecia no passado. Falava o seguinte: são consideradas infrações de menor potencial ofensivo. Eu não vou falar da história não, tá gente? Porque antes era só pena até 1 ano, mas eu vou passar por isso.
todos os crimes cuja pena máxima não passe de 2 anos e todas as contravenções. Maravilha? Então eu quero que você entenda que é infração de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos e todas as contravenções. Ponto. Beleza? Tinha um probleminha, tá, com relação ao E e ao OU. Vê se me acompanha. André, pena da lesão corporal, por exemplo. Eu vou criar um crime aqui. Havia crimes que falavam o seguinte, que a pena seria de 6 meses a 2 anos. E multa. Tá entendendo? Imagina um crime com pena de 6 meses a 2 anos e multa. Eu te faço uma pergunta. Isso era infração de menor potencial ofensivo, sim ou não? Pena de 6 meses a 2 anos e multa. Então havia uma corrente na doutrina que falava que esses crimes não seriam infração de menor potencial ofensivo, porque a pena passava de 2 anos. A pena era de 6 meses a 2 anos e multa. Então qual era a pena máxima? 2 anos e multa. Como a pena é 2 anos e multa, passa de 2 anos. Não seria infração de menor potencial ofensivo. Como também houve um período que falava o seguinte, desculpa, eu tô sem lente. Falava o seguinte, falava de crime que tinha pena de 1 a 3 anos. Qual era a pena do crime? Crime de 1 a 3 anos ou multa. André, esse crime era infração de menor potencial ofensivo? Pena de 1 a 3 anos ou multa. Porra, 3 anos passa, né? Ou multa. Ou, alternativo, era infração de menor potencial ofensivo. Olha que loucura que chegou a doutrina a falar isso. Aí houve uma alteração legislativa que falou o seguinte: são consideradas infrações de menor potencial ofensivo todas as contravenções penais e todos os crimes cuja pena máxima não passe 2 anos, independentemente da combinação de multa. Então ficou mais fácil agora. Todas as contravenções são julgadas pelo juizado especial criminal. Ponto. E todos os crimes cuja pena máxima não passe de 2 anos. É só olhar se não passa de 2 anos. Não estou nem mais aí para multa. A multa não está sendo mais levada em consideração. Está claro? Beleza? Se liga no detalhe, às vezes bobo, tá? Que se você está fazendo prova para área federal, só para você ficar atento para não cair em bobeira. As contravenções são julgadas no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Mas fica atento que a Justiça Federal, artigo 109 da Constituição, ela não julga contravenções. A Justiça Federal não julga contravenções, exceto as contravenções realizadas pelo juiz federal. Então fica atento para quem quiser área federal agora. Abriu o concurso para o INSS, não é isso? Vai abrir agora, então fica atento. André, o juizado especial julga o quê? Criminal. Todas as contravenções e todos os crimes cuja pena máxima não passe 2 anos. Beleza. E a multa? Esquece. Não vou levar mais em consideração isso. O que mais, André? Existem juizados especiais federais? Existe. Lei 10.259. O que julga os juizados especiais federais? As infrações de menor potencial ofensivo. Mas quais infrações de menor potencial ofensivo? Todos os crimes federais que a pena máxima não passe de 2 anos. E as contravenções? Contravenção não. As contravenções vão ser julgadas no juizado especial estadual. Por quê? Porque a Justiça Federal não julga contravenções. Tá claro? Exceto a contravenção realizada por juiz federal. Então vai ser julgado no juizado especial federal? Não, Zé Mané. Como foi uma contravenção realizada por um juiz federal, o juiz federal tem foro prerrogativo de função. Ele é julgado no Tribunal Regional Federal. Vocês entenderam? Vou repetir. GCRIM, estadual e federal. GCRIM, estadual, contravenções e todos os crimes que não passem 2 anos. E o juizado especial criminal federal, todos os crimes que a pena não passe 2 anos. Não vai julgar as contravenções federais, por quê? Porque a Justiça Federal não julga contravenções. Então uma contravenção federal vai ser julgada no juizado especial criminal e estadual, porque a Justiça Federal não julga crimes federais, não julga as contravenções. Beleza? E se o juiz federal cometer uma contravenção? Aí o juiz federal vai ser julgado na Justiça Federal. No GCRIM federal? Não. No Tribunal Regional Federal, porque ele tem foro prerrogativo de função. Beleza? Tranquilo? Uma outra questão interessante que é o seguinte: André, já sei quais são as infrações de menor potencial ofensivo. E havia uma controvérsia no passado que era o seguinte, que agora morreu. Que é o seguinte, André, a competência do GCRIM está estabelecida na Constituição? Tá.
A competência do tribunal do júri está estabelecida na Constituição? Também. Eu estou falando do artigo 98 da Constituição, inciso 1º, que é o GCRIM, e o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que é o tribunal do júri. Eu quero que você entenda que a Constituição, ela falou que quem vai julgar os crimes dolosos contra a vida é o tribunal do júri. E quem vai julgar as infrações de menor potência ofensiva é o juizado especial criminal. Está claro? Por que você está falando isso, André? Porque eu te faço uma pergunta, André. Quando eu cometo esses dois crimes conexos, se eu cometer um crime doloso contra a vida e uma infração de menor potência ofensiva conexos, como assim, André? Eu encontro um casal num bar, meu desafeto no bar, fico puto com o meu desafeto, dou um tiro na cara dele, homicídio doloso. E a mulher dele começa a xingar, eu dou um tapa na cara dela. Um tiro na cara e um tapa na cara. Um crime doloso contra a vida, homicídio, e uma lesão corporal leve, uma infração de menor potência ofensiva, conexo, que foram realizados no mesmo contexto fático. O que fala a Constituição? O Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal fala que os processos devem ser reunidos pela conexão. Crime comum e júri, junto os dois. Os dois crimes deveriam ser julgados no tribunal do júri. No passado, havia uma corrente que falava o seguinte: André, você falou errado. Se o crime doloso contra a vida tem que ser julgado no júri e o GCRIM, julgado no GCRIM, e os dois estão estabelecidos na Constituição, esses processos devem ser separados. Esses processos devem ser separados porque os dois estão na Constituição. Essa posição ela não prevaleceu. Hoje é tranquilo, galera. Crime doloso contra a vida com o GCRIM, o crime doloso contra a vida puxa todos. É chamado foro prevalente, exerce a vis atrativa. Então o tribunal do júri vai julgar o crime doloso contra a vida e também vai julgar o quê? A infração de menor potência ofensivo. Como é que eu faço isso? Artigo 496 do Código de Processo Penal. O que acontece? O juiz do júri, o juiz presidente do tribunal do júri, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar as medidas despenalizantes do GCRIM. Que eu vou conversar com vocês já com as suas medidas despenalizantes. Então, primeiro de tudo, decora júri e GCRIM, o júri puxa os dois. Tá claro? Se o júri puxa os dois, os jurados vão julgar o crime doloso contra a vida e o juiz presidente não vai perguntar para os jurados sobre isso. Ele vai aplicar as medidas despenalizantes ao cara que cometeu o crime de homicídio. Beleza? Tranquilo? Pede desculpas que eu não estou lendo direito não é isso? Então aí, estão vendo a parada aí. Beleza. Então, olha só, houve também então essa questão aí a respeito da constitucionalidade, né? O pessoal que está com material hoje já sabe isso aí, tá? Outro ponto importantíssimo no GCRIM que é o seguinte: André, quais são os princípios que orientam o GCRIM? Tá? A ideia é o seguinte, gente. Quando você vai no artigo 98 da Constituição, ela fala o seguinte: olha, a ideia do GCRIM é evitar que haja um processo por um crime pequeno. Se é um crime cuja pena máxima não passe de 2 anos, eu vou pegar um juiz, um promotor, denúncia, processo, papel, técnico judiciário, analista. Vamos evitar o processo? Então vamos fazer o quê? Vamos tentar uma conciliação. Então a ideia é, numa situação pré-processual, que é importante, pré-processual, antes do oferecimento da denúncia, antes de iniciar o processo, eu vou tentar entrar um acordo. E ao tentar entrar em um acordo, eu estou evitando o processo e, consequentemente, estou evitando a imposição de uma pena. São as chamadas medidas despenalizantes. Se são medidas despenalizantes, ela evita a imposição de uma pena e antes até o início de um processo. Então existem medidas que devem ser tomadas antes de iniciar o processo, para evitar, não é isso, um processo a mais, não é isso? Vou tentar desafogar o Poder Judiciário, vou tentar um acordo entre as partes ou com o Ministério Público, para tentar que ele entre em um acordo e eu evite a imposição de uma pena e, consequentemente, um processo. E ele foi além. O Juizado Especial Criminal, ele vai se pautar por princípios, que é o princípio da oralidade, princípio da celeridade, princípio da economia processual, princípio da instrumentalidade das formas. Está claro? Se o ato atingiu sua finalidade, ele vai ser aproveitado. Celeridade, economia processual, brevidade. Tá? Então, alguns pontos aqui eu quero chegar logo
para que vocês compreendam, que é o seguinte. Primeiro ponto importantíssimo, que é o seguinte. Quando você fala, tá, de alguns princípios aqui, e um deles é o princípio da concentração. Então o primeiro princípio do juizado é o seguinte: olha, vamos tentar concentrar todos os atos processuais ou pré-processuais numa situação. Não é isso? Então a gente tenta, não é isso, concentrar todos os atos em uma única audiência. Na verdade, na prática, você fica até meio chateado comigo, você vê que na prática não é assim. Tá? Na prática ele não vai concentrar na audiência, ele vai tentar fazer várias audiências antes para evitar fazer audiências de instrução e julgamento. Tá? Então você vai chegar à conclusão que no GCRIM, gente, a lei ela define 2 audiências. Então quais são as 2 audiências que existem no GCRIM? Eu tenho o princípio da concentração, onde toda a instrução probatória, a oralidade, ouvir todo mundo em audiência, mas eu vou tentar fazer uma audiência antes, que é chamada audiência preliminar. Então eu tento uma audiência preliminar, sem juiz, sem promotor, só com conciliador. É autor e réu, autor e réu não tem réu aí que não tem processo. É o autor do fato e suposto autor do fato com uma suposta vítima, que lá na delegacia já foi marcada a audiência preliminar, os 2 sentam e eu tento fazer a conciliação. Se houver essa conciliação, vai ter algumas consequências. Mas o que me interessa é que essa conciliação, esse acordo, estou botando entre aspas, deve ser feito de forma pré-processual numa audiência preliminar. Está claro? Na prática, aqui no Rio de Janeiro, em grandes capitais, faz uma segunda audiência ainda, que é chamada audiência especial. E nessa audiência especial, o Ministério Público já faz uma proposta para o autor do fato, suposto autor do fato. Então nós temos 2 audiências. A primeira audiência, que é a audiência preliminar, onde eu tenho o autor do fato e a vítima, suposto autor e suposta vítima, vão tentar chegar a um acordo perante o conciliador. Tenta falar, tenta se acalmar, dá um calmante, não chegou no acordo, ele vai marcar uma próxima audiência, que é chamada audiência especial. Que audiência é essa? Evitar que o promotor trabalhe. Tá claro? Ele, ao invés de ir à audiência, ao invés do juiz e audiência, ele bota novamente um conciliador e o Ministério Público faz uma proposta de transação penal para ver se o suposto autor do fato aceita. É a segunda chance. Não aceitando, aí sim que é marcada a audiência de instrução de julgamento. Mas para a tua prova eu tenho audiência preliminar e audiência de instrução de julgamento. O que eu faço nessa audiência preliminar? Tentar um acordo perante o conciliador. Que acordo é esse? Não sei ainda não, eu vou saber agora. Mas o que me importa é que eu tenho um outro princípio, que é chamado princípio do imediatismo no processo penal. Já estudei em outras lives aí falando de prova. A prova ela é colhida, gente, é uma decorrência da oralidade. Que é o quê? Que é, na verdade, tudo vai ser produzido verbalmente, oralmente, perante o juiz e o conciliador. Tudo, ó, celeridade. Tá claro? Uma questão importantíssima, que é a grande distinção do juizado especial criminal para um processo criminal comum, leia-se o procedimento ordinário, é que lá no procedimento ordinário da sentença cabe uma apelação. E de todas as... procedimento ordinário. No procedimento ordinário da sentença cabe apelação. E de uma decisão interlocutória no procedimento ordinário cabe recurso em sentido estrito. Você que está estudando a parte recursal, você sabe que numa vara criminal da sentença cabe apelação. E das decisões interlocutórias, quem faz processo civil, cabe recurso, agravo de instrumento. Para mim, o meu agravo de instrumento é o recurso em sentido estrito. E no GCRIM, como é que é? No GCRIM, gente, a regra é que não cabe recurso das decisões interlocutórias. A regra, não estou dizendo que não é cabível. Estou dizendo que a Lei 9.099, ela se pautou de tornar o máximo possível irrecorrível as decisões interlocutórias. Está claro? No procedimento ordinário, cabe recurso em sentido estrito. No GCRIM não cabe, a princípio, nada. Não estou dizendo que você não vai recorrer. Não estou dizendo que você não pode entrar com uma demanda autônoma, como, por exemplo, um mandado de segurança, um habeas corpus. Mas, em regra, as decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis. Tá? André, como é que eu faço a decisão interlocutória? Meu amigo, você vai poder falar, sabe o quê? Você vai poder falar como preliminar do teu recurso de apelação. Então, na verdade, você pode surgir depois. Se o juiz fizer besteira no curso do processo, deixa quieto. Lá na frente você vai arguir como uma
preliminar. É essa a ideia do GCRIM. O que mais? Princípio da identidade física do juiz. André, o que é o princípio da identidade física do juiz? Em regra, o juiz que vai colher a prova, o juiz que vai ter contato com a prova em razão do imediatismo, é ele que deve proferir a decisão. Em regra, é isso que vai acontecer. Tá claro? Agora, o que é interessante é você falar do princípio da simplicidade. O princípio da simplicidade dos atos processuais. E aqui uma pergunta que, inclusive, no meu grupo fechado hoje de manhã nós tiramos essa dúvida, foi em que sentido? Se caberia, gente, não erra mais isso, citação por edital no juizado especial criminal. Eu vou falar com os senhores agora sobre isso. André, é cabível a citação por edital no juizado especial criminal? Ora, meu amigo, eu falei há 5 minutos atrás. Eu tenho o princípio da simplicidade, da oralidade, da informalidade, da economia processual. Citação por edital, em lugar incerto e não sabido, é incompatível a citação por edital no juizado especial criminal. Então, se por acaso lá no juizado especial criminal houver necessidade de citação por edital, o juiz ele declina a competência e remete os autos para uma vara criminal, onde lá vai ter o procedimento sumário, mas sai do GCRIM citação por edital. Então, aqui já de cara, eu quero que os senhores fiquem atentíssimos para outro coração da parada, que são as 4 hipóteses onde, apesar de ter cometido uma infração de menor potencial ofensivo, não se aplica a Lei 9.099. Pelo amor de Deus, gente, quer passar na porra da prova? Não pode esquecer isso. André, o GCRIM julga o quê? Infração de menor potencial ofensivo. André, quais são as hipóteses que, mesmo tendo realizado uma infração de menor potencial ofensivo, não é GCRIM? Decora essas 4, pega essa porra, decora, cola na testa e não esquece mais. Quais são as 4 hipóteses que, mesmo sendo infração de menor potencial ofensivo, não é GCRIM? Uma eu já falei. Quando foi hipótese de citação por edital. André, quando é que cabe citação por edital? Quando o réu estiver em local incerto, o réu for desconhecido ou estiver em local inacessível. Local inacessível, réu desconhecido ou local desconhecido, tá? Incerto, a citação tem que ser por edital. Sendo citação por edital, desloca-se a competência do juizado especial criminal e vai para uma vara criminal comum, onde vai ter o procedimento sumário. Se liga antes que você me pergunte. E a citação por hora certa? Tá? Jurisprudência no sentido de que é compatível, sim, citação por hora certa no juizado especial criminal. Então, André, como é que eu cito citação no juizado especial criminal? Meu amigo, mandado por oficial de justiça. Beleza. Se houver urgência, pode ser carta por aviso de recebimento? É praticamente a regra, até porque eu tenho a regra da celeridade. André, é possível citação no GCRIM via WhatsApp? Sim. Princípio do quê? Princípio da informalidade. Princípio da simplicidade. O cara pode ser citado via WhatsApp? Pode. Via telefone? Pode. André, o cara pode ser citado por edital? Não me esquece, é muito formal. Ficou no meio termo. E a citação por hora certa? Jurisprudência. É compatível com o GCRIM. Então é possível citação por hora certa. Vou pegar as regras lá do processo civil. Maravilha? A gente pega lá com o meu amigo Sancler, não é isso? O professor Sancler, o juiz ADV aqui do juiz ADV, entra no Instagram dele, curte ele lá e vê lá o que ele vai falar sobre citação por edital. Tudo que ele falar para citação por edital, traz para a minha aula aqui. Ué, por que você não utiliza a citação por edital do Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal não fala sobre citação por edital. Ele fala que é cabível, artigo 362 do Código de Processo Penal, só que ele vai aplicar as regras do CPC. O próprio CPP fala que cabe no juiz ordinário, procedimento ordinário, e vou aplicar o CPC. Tá claro? E agora estou falando mais uma coisa para você. É cabível no GCRIM? Também é cabível no GCRIM. Está claro? Beleza? Princípio da simplicidade, princípio da concentração, princípio da identidade física do juiz, não é isso? Princípio da informalidade, já falei com vocês. André, é uma coisa boba, né? É possível a degravação dos atos processuais? Não, não há necessidade. Juiz que não degrava. Gente, degravar é botar no papel aquilo que foi filmado, aquilo que foi gravado. Gravação e degravação. Há necessidade da degravação? Não. Não pode fazer audiência através do simples meio audiovisual? Graças a Deus, todo mundo tem acesso a isso.
Tá claro? Pela simplicidade, pela informalidade, por todas essas questões aqui. Beleza? Se liga que pode cair o seguinte, André, fixação de competência. Então, já houve uma controvérsia se a fixação da competência do GCRIM era uma competência absoluta ou relativa. Aluno meu já sabe os meus métodos mnemônicos. André, quando que um juiz é absolutamente incompetente ou relativamente incompetente? Jura que não esquece mais isso? André, quando é que o juiz é incompetente, absolutamente ou relativamente? Se liga, nessa vida você tem duas alternativas. Ou você passa no Ministério Público Federal, MPF, ou fica em casa vendo TV. Ou você passa no MPF, ou fica em casa vendo TV. Que porra é essa, André? MPF. O juiz ele vai ser absolutamente incompetente, absolutamente, se ele for incompetente em razão do MPF, em razão da matéria, em razão da pessoa ou funcional. Em razão da matéria, em razão da pessoa ou competência funcional, ele é absolutamente incompetente. Matéria, dá um exemplo, André. Matéria, daria o exemplo, tribunal do júri. Em razão da matéria. Pessoa, foro prerrogativo de função. Jair Bolsonaro comete um crime, vai ser julgado onde? Supremo, se for próprio ter ofício, claro, em razão das funções dele. Mas em razão da pessoa, a função de que ele exerce é absoluta. E competência funcional, as varas especializadas. Vara especializada, foro prerrogativo de função e competência em razão da matéria, como por exemplo justiça militar, justiça eleitoral, juizado de violência doméstica contra a mulher, é competência em razão da matéria. A competência ela é absoluta. E relativa a TV, territorial e valor da causa. Valor da causa, para mim, não se aplica. Então, uma competência territorial é uma competência relativa. Então, lá no passado, houve uma controvérsia se a competência do juizado era em razão da matéria absoluta ou territorial em razão da causa, em razão do território. Ratione loci, racione matéria e racione loci. Alguns autores falaram, eu entendo que como o GCRIM julga os crimes de menor potencial ofensivo, é em razão da matéria. Se o júri julga os crimes dolosos contra a vida, se a vara de violência doméstica julga os crimes contra a mulher, se a vara de infância e juventude julga as atos infracionais praticados pelos pirralhos, não é isso? O juizado é em razão da matéria. Outros autores, não, cara, pega o artigo 62, 66 do GCRIM, 64, 66. Onde é que tá? Bom, é só olhar aqui, né? Mas o que prevaleceu? Você vem aqui, ó, 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Lugar onde foi praticada. Então passou a prevalecer na doutrina o seguinte, que a competência do GCRIM é em razão do lugar, é territorial. Se é territorial, é uma competência relativa. O que significa dizer? Ah, vou reafirmar mais uma. O que é isso? Se a competência é relativa, a parte tem que alegar na primeira oportunidade. Então, se eu tivesse que ser julgado no GCRIM do Rio de Janeiro, estou sendo julgado no GCRIM de Nova Iguaçu, se na primeira oportunidade não alegar, a competência ela fica prorrogada. Ah, André, isso também corrobora a informalidade, a celeridade, não é isso? É isso aí. Então, em razão do lugar, ratione loci, a competência é relativa porque é territorial, tem que ser arguída em primeira oportunidade. Se não for arguída em competência do juízo na primeira oportunidade, a competência ela fica prorrogada. Mesmo sendo infração de menor potencial ofensivo realizada na comarca A, começou a ser julgado na comarca B, eu não falei nada, a competência está prorrogada. Isso que hoje vem prevalecendo na doutrina. Maravilha? Tranquilo? A citação por edital está aqui. É isso. Qual é a outra hipótese agora? Então, André, já sei o que é infração de menor potencial ofensivo. Quais são as 4 hipóteses que não cabe aplicar o GCRIM, mesmo sendo uma citação por edital? A segunda que você já está careca de saber, aluno meu enche o saco, e você já sabe, não se aplica a lei 9.099 na violência doméstica e familiar contra a mulher.
E aí, galera, eu quero fazer uma live com vocês só de violência doméstica contra a mulher. Que cai pra caramba. Eu vou deixar um dia desse aí, sei lá, nessa semana aí, um dia desse eu falo. Tá claro? Você sabe muito bem que a Lei Maria da Penha não se aplica, a lei do GCRIM não se aplica na Lei de Violência Doméstica, que é a Lei 11.340. Segunda hipótese. Qual é a terceira hipótese? Já queria também fazer um parênteses. Aliás, vou fazer o terceiro parênteses para falar o último parênteses. Qual é a terceira hipótese? Muita atenção aqui agora. Como o GCRIM, ele é informalidade, celeridade, economia processual, nós chegamos a uma outra conclusão, que é incompatível o procedimento do GCRIM para os crimes de maior complexidade. Todo crime que demandar, que tiver a maior complexidade, o GCRIM fica incompatível. Mas, professor, o que é um crime de maior complexidade? 2 pontos, galera. É aquele crime que precisa de uma dilação probatória. É aquele crime que exige prova pericial. É aquele crime que vai exigir exame de corpo de delito pormenorizado, perícia técnica. Se eu estiver falando contigo de perícia técnica, exame de corpo de delito, padrão grafotécnico, interceptação telefônica, isso fica incompatível com o procedimento do GCRIM. Então, qualquer crime que demande uma maior complexidade, a competência é deslocada e vai para uma vara criminal comum, onde vai ter o procedimento sumário lá. Terceira hipótese, citação por edital, violência doméstica familiar contra a mulher, se for aplicada a Lei Maria da Penha. Terceiro, crime de maior complexidade. Está claro? Quarta e última hipótese, eu queria também fazer um detalhe com os senhores, que é o seguinte, fica até compatível com o que eu estou te falando agora com as aulas anteriores, que é o seguinte, quando o cara comete uma infração de menor potencial ofensivo, autor do fato e a vítima devem ser conduzidos à delegacia. E lá na delegacia o delegado não vai instaurar inquérito policial, mas vai lavrar o termo circunstanciado, que é um ato muito mais simples. Se o inquérito policial tem natureza de procedimento administrativo, o termo circunstanciado é um ato administrativo simples. Ato administrativo. Então, André, quarta distinção agora. Quando o cara comete uma infração de menor potencial ofensivo, o delegado lavra apenas o termo circunstanciado, que não vai ser inquérito policial, que é procedimento administrativo. É só um ato em si. E já marca, se for delegacia legal, a audiência preliminar. Então a regra é essa. José da Silva deu porrada em alguém, foi uma lesão corporal leve, vão os dois para a delegacia, delegado lava termo circunstanciado, os dois assumem o compromisso de audiência comparecer. Se for uma delegacia legal, já informatizada, marca a audiência preliminar e lá eles vão tentar um acordo. Quarta e última hipótese. A quarta hipótese, que não vai se aplicar o GCRIM, é quando o autor do fato não assina o termo circunstanciado ou ele não se compromete a comparecer na audiência preliminar. É a quarta hipótese. Houve uma infração de menor potencial ofensivo, os dois foram conduzidos para a delegacia, lava-se termo circunstanciado, manda o autor do fato assinar e assumiu o compromisso de comparecer na audiência preliminar, para lá tentar um acordo. Ele fala, não quero assinar, não quero entrar em acordo nenhum, não existe acordo, não vou na porra da audiência. Ah, é? Então o GCRIM ficou compatível. Incompatível. Vou instaurar inquérito policial e vou mandar para a vara criminal comum. E lá vai ter o rito sumário. O cara rapidinho aceita. Então são 4 hipóteses que o GCRIM fica incompatível. Quando ele não assume o compromisso de comparecer na audiência preliminar, quando é violência doméstica familiar preenchido os requisitos da Lei Maria da Penha, quando é um crime de maior complexidade que precisa de uma dilação probatória e na citação por edital. Por WhatsApp pode, por carta pode, com aviso de recebimento, por mandado pode, por citação por hora certa também pode, só não pode por edital. Já peço uma atenção que na citação por edital, eu quero que vocês deem uma lida no 366, lá no Código de Processo Penal, tá? Que fica suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. E o juiz para adotar as medidas consideradas urgentes e decretar a prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos. Exceto na lavagem de dinheiro, que a regra é diferente. É muita coisa para a gente entender, gente. Mas você vai acompanhar comigo numa boa. Está claro? Beleza? Então tem essa regrinha aqui. Ok, já sei.
já sei que lá eu vou lavrar o termo circunstanciado, lá o cara vai assumir o compromisso de comparecer à audiência preliminar, não é isso? Eu sei nessas 4 hipóteses que não vai ser GCRIM, agora eu vou mandar os caras irem para o GCRIM. Vou marcar a audiência preliminar. Não é isso? André, se for uma delegacia legal, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o cara já assina o termo circunstanciado, já faz a representação e lá já sabe o dia da de comparecer à audiência. Beleza, tranquilo? Ele vai procurar o advogado dele, vai se virar, ou então espera a defensoria pública. Ou vai sozinho mesmo, porque na audiência preliminar só tenta conciliação. Beleza? Que conciliação é essa? O que é essa conciliação? Fica atento aqui agora. Que eu tenho agora 4 medidas despenalizantes no GCRIM. Lá na audiência de conciliação, na audiência preliminar, eu vou tentar um acordo entre o suposto autor do fato e a suposta vítima. Eu falo suposto, gente, porque na vida prática, às vezes a vítima se diz autor, aliás, o autor se diz vítima, e a vítima fala que ele foi autor, que não é autor, que não é vítima, que não é, e vambora. O que me interessa? Que na audiência preliminar, eu não quero nem saber quem é autor, quem é vítima, porque todo mundo fica chorando migalha. Eu sou vítima, ele que me bateu, ele me cuspiu, mas ele tal. Ele me xingou, mas ele me... Resumindo, você já entendeu qual é a parada. Tenta conciliação. Uma conciliação entre o autor, suposto autor do fato, com a suposta vítima, eu vou utilizar o artigo 74, que é a composição dos danos civis. Composição dos danos civis. Artigo 74, composição dos danos civis é um acordo entre o autor e a vítima. Está claro? Composição dos danos civis. Onde é que está aqui? Tá? É um acordo entre autor e vítima. A regra, se você olhar o artigo 74, a regra é que esse acordo entre o autor e a vítima tem que ser o que, gente? Um crime de ação penal pública ou privada, ou ação penal pública condicionada à representação. Vocês estão me entendendo? André, a composição dos danos civis do artigo 74 é um acordo entre quem? Suposto autor com a suposta vítima. Maravilha? E, se autor e vítima, A e B, dá a ideia de ação penal privada. Ou então, ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque a lei ela fala o seguinte, os dois entrando num acordo e homologado pelo juiz, R$300 resolve? É muito, é pouco, 250, 230, 400, 800, 900, Chegou um acordo, juiz homologou, isso gera o que, gente? Eu vou na lei agora. Renúncia ao direito de queixa ou de representação. Esse acordo homologado entre as partes vai gerar uma renúncia. Tá homologado? Tá. Vai assinar? No que assinou, olha meu amigo, criminalmente, babou. O que é esse babou? Esse babou é, você está renunciando ao direito de queixa ou renunciando ao direito de representação. Se eu estou falando de queixa, ação penal privada. Se eu estou falando de representação, ação penal pública condicionada à representação. Maravilha? É essa a ideia. Tem uma controvérsia aqui, mas eu vou passar aí que eu estou vendo que o tempo já começa a ficar curto. Uma hora é muito pouco para falar sobre essas coisas. Está claro? Então nós temos essa ideia aqui. Por que isso, André? Porque eu vou agora no artigo 76. Pelo amor de Deus, isso cai em prova toda hora. Transação penal. Proposta de transação penal. André, quem é que vai fazer a proposta de transação penal? O Ministério Público com o suposto autor do fato. Opa! Se é o Ministério Público com o suposto autor do fato, o réu do futuro, eu estou falando de que tipo de ação penal? A ação penal pública incondicionada e também a ação penal pública condicionada à representação. Então eu estou dizendo que quando o promotor faz a proposta de transação penal, eu estou falando de um crime de ação penal pública. Maravilha? Transação penal. Por isso a controvérsia, só para você entender, antes que você me pergunte, professor, é possível que o promotor de justiça ele pode fazer uma transação penal na ação penal privada? Você até já sabe, né? Primeira corrente vai dizer o quê? Não, que o promotor não é legitimado. Não é isso? Outros autores? Não, o promotor pode sim, porque ele é titular da ação penal sempre. Está claro? Ele poderia fazer isso. Então, mais essa controvérsia. Mas para a tua prova, composição dos danos civis,
na ação penal privada e na condicionada representação. E o promotor na ação penal pública incondicionada e na ação penal pública condicionada à representação, transação penal proposta. André, quando que o promotor vai fazer a proposta de transação penal? Primeira coisa, galera, a lei do GCRI entendeu o seguinte, que a liberdade do indivíduo é indisponível. Então o suposto autor do fato, ele não pode barganhar com relação à sua liberdade. Qual foi a ideia do GCRI então? O promotor, para fazer uma proposta de transação penal ou uma composição dos danos civis entre autor e vítima, só vai versar sobre questões disponíveis. Jamais pena privativa de liberdade. Apenas o que, gente? Penas restritivas de direito ou multa. Então você sabe que, André, qual é a diferença da transação penal para a composição dos danos civis? Que a composição dos danos civis, quem recebe é a vítima, se for bufunfa. E a transação penal, quem recebe é o Estado, porque é pena de multa ou pena alternativa. Prestação social alternativa. É muito comum, às vezes, acontecer, gente, às vezes o cliente fica puto, que é o seguinte, o cara leva uma bufeta na cara e não quer entrar em acordo contra a vítima, contra todo o fato. Ele não quer sequer oferecer a composição dos danos civis. Ele deu um tapa na minha cara, eu não quero que ele me pague nem 100, nem 200, nem 500. Quero que esse vagabundo morra no inferno. E tudo putinho. Se o advogado não for malandro e avisar pro cara, olha só, se por acaso você não aceitar esse acordo, eu não estou te empurrando o acordo, não. É que pode ser que daqui a pouco, como é um crime de ação penal pública condicionado à representação, pode ser que o promotor faça uma proposta de transação penal que ele vai pagar uma multa de R$500. Ele vai pagar R$500 para onde? Para o Estado. Não é isso? Já que a ação penal é pública condicionada à representação. Está claro? Fica atento nisso. Agora, André, quais são os requisitos? Tá? Os requisitos, gente, são 3 para que o promotor faça essa proposta de transação penal. E o cara tem que preencher os requisitos. 2 requisitos são objetivos e o segundo subjetivo. 2 objetivos não tem muita dúvida não, que é o seguinte. Primeiro, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Meu amigo, pega a faca dele. Ele já cometeu um crime doloso? Ele já foi condenado a algum crime doloso? Não, tem folha limpa. Tem inquérito policial em curso? Tem vários. Tudo bem. Súmula 555 do STJ. Ele é presumido inocente? Quantos inquéritos? 12 milhões de inquéritos. Primário reincidente? Primário. Ele é reincidente de crime doloso? Não. Quantos inquéritos? 2 milhões? Quantos foi condenado? Nenhum. Quantas ações penais? 7 trilhões. Condenado em quantas? Então, a princípio, não é reincidente de crime doloso. Segundo, ele já foi beneficiado nos últimos 5 anos? Se ele já foi beneficiado nos últimos 5 anos, ele não pode ser beneficiado novamente pela transação penal. Está claro? Se liga, tá? Não vai dar tempo mesmo, já sei, que horas são? São 10h15. Já vi que vai babar, vou ter que fazer uma segunda live, não tem jeito sobre isso. Houve uma controvérsia com relação à suspensão condicional do processo, lá do artigo 89. Então eu já começo a brincar com vocês, olha aqui, ó, a graduação aqui, ó. Não confunda infração de menor potencial ofensivo com infração de médio potencial ofensivo, com infração de máxima potencialidade ofensiva, com os crimes hediondos e com os crimes insignificantes. Ai, meu Deus do céu, fiquei desesperado. Vou botar uma escadinha aqui. Crimes insignificantes, infração de menor potencial ofensivo, infração de médio potencial ofensivo e infração de máxima potencialidade ofensiva e os crimes hediondos. Aí, ó. Quer fazer merda na vida? Vai nesse caminho aqui. André, o que é o princípio da... Bom, já entreguei o ouro, né? Infrações insignificantes. Aplica o princípio da insignificância da bagatela. O fato é atípico. Tá claro? Lesões insignificantes ao bem jurídico protegido pela norma, o fato tem atipicidade material. Furtei uma caneta Bic, o fato é atípico. Tá claro? Deu um tapa na orelha da pessoa, o fato é atípico. Lesão, uma infração insignificante. Aí tem a infração de menor potencial ofensivo, já sabe, são aqueles crimes cuja pena máxima não passe 2 anos.
André, infração de média potencialidade ofensiva. Infração de média potencialidade ofensiva são aqueles crimes cuja pena mínima não passe de 1 ano. E são aqueles crimes que cabem à suspensão condicional do processo. E quais são os crimes de máxima potencialidade ofensiva? São aqueles crimes cuja pena mínima passa de 1 ano e a pena máxima passe de 4 anos. Mas não são considerados crimes hediondos. Então o cara tem que ter isso na mente dele. E os crimes hediondos? Os definidos na Lei 8.072, de 90. Crimes de infração insignificante não comete nada. Infração de menor potencialidade ofensiva aplica a lei do GCRIM. Infração de média potencialidade ofensiva cabe a suspensão condicional do processo. Infração de máxima potencialidade ofensiva, ele não obtém os benefícios legais. E crimes hediondos estão definidos na Lei 8.072 de 90. Falei grego? Se falei grego, galera, é uma hora que a gente tem, estuda essa porra aí. Galera do grupo fechado, amanhã a gente conversa sobre isso. Só da galera fechada. André, quer entrar? Me manda um WhatsApp, gente, tá? 21 98806 1122. Me manda um direct. Não tô sem lente, não tô chegando direito, não. Tá claro? Me manda um direct, quero entrar nisso aqui, quero conversar, quero entrar nos teus grupos abertos, quero entrar no teu grupo aberto. Todo dia eu tô mandando pra galera agora, mandando um áudio pra galera, mandando vídeo pra galera. Só do grupo fechado, tô mandando exercício, tô mandando resumo, tô mandando material, tudo bonitinho pra eles. A galera do grupo fechado vai passar nessa porra. Eu tô afirmando que vai passar. Galera, você vai passar no concurso. Porque tem português, tem informática, tem direito romano, mas penal e processo, eu vou falar todas as questões pra eles. Eu vou falar todas as questões pra ele. Penal, processo e leis, eu vou falar a porra toda. Bom, quem fizer TJ e quem fizer Polícia Civil. Tá? Eu me comprometo. Quer dizer, não sei, o cara marca a prova pra semana que vem, aí fica difícil. Não é isso? Mas se marcar a prova daqui a 4 meses, que é a regra, que é o que vai ser, TJ já babou pra frente. Polícia Civil então babou pra frente. Abriu Polícia Civil no Paraná. Polícia Civil do Paraná tá aberto, galera. Polícia Civil do Paraná tá aberto. Paraná, terrinha boa. Vai ficar lá, terra boa lá, terra boa. Balneário Camboriú. Tá entendendo? Homem bonito, mulher bonita, vai pra lá. Só você que é feio. Todo mundo lá é bonito. Tô brincando, brincadeira. Tá claro? Volta pra cá. Então eu tenho o seguinte, me perdi. Essas hipóteses aqui. Eu tenho a transação penal e a composição civil. Mas quais são os requisitos? Ele não pode ser reincidente em crime doloso, tá claro? E ele não pode ter sido beneficiado nos últimos 5 anos. Esses são critérios, gente, objetivos. Agora, quando você vai na lei e vai no artigo 76, parágrafo 2º, olha que ele fala no inciso 3º. É subjetivo agora. O promotor ele vai fazer a proposta de transação penal. Tiver o autor não ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Não pode ter sido pena privativa de liberdade. Não é isso? 2. Ter sido beneficiado nos últimos 5 anos. 3. Agora, olha o estresse aqui. Não indicar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessário e suficiente à adoção da medida. Quando você lê isso aqui, você observa claramente que o critério não é mais o objetivo, como eu falei com vocês. O critério ele é subjetivo. Tá claro? E aí, galera, pode ser que o promotor entenda que a transação penal é pouco para ele e o juiz já acha que é suficiente. O promotor olha para a cara dele, conduta social, qual é? É ruim. Por isso que eu falei para você dos inquéritos policiais. Por isso que eu falei para você reincidente em crime doloso. Porque a lei não fala reincidente em crime doloso. Ele fala o seguinte, não ter sido condenado por uma pena privativa de liberdade. Está claro? Olha que interessante, que às vezes o cara comete um crime culposo, não teve uma pena privativa de liberdade, que foi substituída, mas o antecedente dele não é bom. Então aí ficou subjetivo. E aí, André, o que acontece? Tá claro? Há uma controvérsia forte, mas hoje você vai marcar para tua prova o que, gente? Ainda que esteja errado, vou falar besteira agora, mas tá aqui, é isso aí. E é o que tem prevalecido nos tribunais. Ainda que os tribunais falem besteira, é isso que se repete. Se o promotor não quiser oferecer a transação penal, o que o juiz faz?
o juiz vai aplicar, por analogia, o antigo artigo 28. Vai remeter para o procurador-geral. Está claro? Se o promotor acha que não cabe transação penal, entenda, né, gente? O inciso 2, se ele foi beneficiado nos últimos 5 anos, porra, não tem conversa, né? É só olhar se foi ou não foi. Tá claro? Se ele foi condenado, não é isso? Por uma pena privativa de liberdade, ou ele foi ou não foi, porra. Agora, o 3 foi complicado. A regra é que o juiz aplica o artigo 28 e o procurador-geral que vai decidir. Está claro? Nem comece a perguntar com pacote anticrime. Então, se antes do pacote anticrime, quem era aluno meu falava que era um estresse danado, que tem 4 correntes nesse negócio, já era um balaio, com o juiz das garantias chegando ainda, aí o balaio é mais esquisito ainda. O promotor agora ordenando o arquivamento do inquérito policial, o balaio piorou ainda mais. É uma balaiada só agora. Tá claro? Não me pergunte, deixa a jurisprudência decidir. A jurisprudência, gente, vai chegar numa acordo daqui a 49 anos. Até 49 anos já vai surgir um outro juiz e toda essa galera aí já vai estar liberada. Todo o nego da Lava Jato já está solto, os netos roubando igualmente, mas volta pra cá. Tranquilo? Beleza? Agora, André, fica atento, eu quero que você fique atento a alguns detalhes com relação ao aspecto recursal. Tá? Eu queria pelo menos falar de recurso para depois seguir com outras matérias. Eu ficar só tirando do pessoal do grupo fechado, ou então no eventual grupo aberto lá, porque senão eu fico repetindo muito a mesma matéria, né? Que é o seguinte, fica atento em 2 grandes diferenças, tá? No aspecto recursal no GCRIM, que é o seguinte, não chegou a um acordo, não deu certo, o acordo não deu certo. A audiência preliminar não teve acordo. O que o juiz faz? Pela lei, marca-se a audiência de instrução e julgamento. Essa é a ideia. Essa ideia não, isso está na lei. André, lá na audiência de instrução e julgamento, tenta-se o acordo novamente? Sim ou não? Sim, tenta-se o acordo novamente. Eu vou tentar novamente a transação penal e a composição dos danos civis novamente. Está claro? Beleza? Lá na audiência não deu certo. O que acontece? O que acontece, gente? Não dando certo, aí o promotor vai oferecer a denúncia. Vai oferecer a denúncia de forma oral. Ah, é verdade, né? Princípio da oralidade? É, de forma oral ele vai oferecer a denúncia. O que me interessa? O promotor oferece a denúncia e o juiz não recebe a denúncia. Isso aqui é por isso que eu queria mais tempinho, porque eu queria fazer uma comparação com os senhores, não é isso? A comparação do rito ordinário com o rito GCRIM, porque o cara aprende o ordinário e aprende o GCRIM. Sem contar que existe uma diferença brutal na lei de crimes ambientais, na lei Maria da Penha e no Estatuto do Idoso. Não vai dar tempo de falar mesmo, mas pelo menos se deixa para outra aula aí, eu estou pessoal do grupo fechado, eu vou tirando as dúvidas aí. Quem é do grupo fechado já tá, inclusive já sabe já a resposta, tá tudo no material. Botei lá crimes ambientais, lei Maria da Penha e qual outro? Esqueci, Estatuto do Idoso. Lei 10.741, Lei 9.605 e Lei 11.340. Tá tudo lá anotadinho para eles. Maravilha? Se cair na prova, aí, meu amigo, aí a galera do grupo fechado se deu bem. Mas por que eu tô falando isso? Estou falando pelo seguinte, estou te falando que o promotor oferece denúncia de forma oral. E a regra, no rito ordinário, seria o juiz receber a denúncia e citar o réu. No GCRIM não é assim. No GCRIM o promotor oferece a denúncia oral e antes de receber a denúncia, ele cita o réu para oferecer a resposta, também oralmente. Entenderam? A depender da resposta, o juiz ele pode rejeitar a denúncia. Então entenda que no GCRIM, abre aspas, tá, gente? Muita atenção agora. Existe no GCRIM o chamado contraditório preliminar, fecha aspas, que não tem no rito ordinário. Se liga, tem no rito da lei de drogas, que é um pouco diferente. O rito da lei de drogas é um pouquinho só diferente, mas existe contraditório preliminar. O juiz, antes de receber a denúncia, não recebe a denúncia e cita o réu para o réu oferecer a resposta. Ô réu, advogado, faz a resposta aí. A depender da tua resposta, eu nem recebo essa denúncia aqui. Está claro? E agora o ponto importante. André, se o juiz rejeitar a denúncia, qual é o recurso cabível? Não esquece não, pelo amor de Deus. Qual é o recurso cabível da decisão que rejeita uma denúncia? É a grande diferença. No rito ordinário ou sumário, numa vara criminal,
o recurso cabível da decisão que rejeita a denúncia ou queixa é o recurso em sentido estrito. E no GCRIM, artigo 82, apelação. Muita atenção aqui agora. Então, André, qual é a regra lá no GCRIM, na vara criminal? Na vara criminal, o procedimento é diferente. O procedimento, o juiz, o promotor oferece a denúncia, tá claro? Ele, antes de rejeitar a denúncia, não é isso? Se ele rejeitar a denúncia, cabe o quê? Recurso sentido estrito. E se houver recurso sentido estrito, tem que aplicar a súmula 707, tem que notificar, quer dizer, é tudo diferente, pô. Como é que é? Não dá para falar agora. Mas uma coisa é certa, se liga, da decisão que rejeita a denúncia ou queixa no GCRIM, cabe recurso sentido estrito na vara criminal. Agora, a decisão que rejeita a denúncia ou queixa no GCRIM, cabe apelação. Muda prazo, muda procedimento, não se aplica a súmula 707, a porra toda é diferente. Eu vou ter que falar isso com a galera em outra live, outra coisa, não dá mais tempo. E queria falar mais um outro detalhe, que é com relação aos embargos declaratórios. André, o que é embargo declaratório? É juiz bunda suja que não sabe escrever. Embargo declaratório é papel higiênico para juiz bunda suja. Tô brincando, gente. É quando a decisão do juiz tem obscuridade, contradição, ambiguidade. Você não entende a porra da decisão dele. Então cabe o quê? Embargos de declaração. Que tá onde, André? O segundo, a diferença antes da gente ir embora. Lá na vara criminal, rito ordinário ou sumário, os embargos declaratórios, o prazo é de 2 dias. Embargos declaratórios, o prazo é de 2 dias na vara criminal normal. E no GCRIM? No GCRIM o prazo é de 5 dias. Hã? Não entendi. Repete. Vara criminal, 2 dias. GCRIM, 5 dias. Ué? Você não falou que é celeridade? Como é que pode na vara criminal um prazo ser menor do que o GCRIM? Calma, Zé Mané. É que lá na vara criminal é um prazo de 2 dias, mas ele interrompe o prazo. E no GCRIM o prazo é de 5 dias, mas ele suspende o prazo. Qual é a diferença de interrupção para suspensão? Também a gente conversa em outra live. Está claro? Quero deixar esse finalzinho, porque faltou uma cacetada de coisa. Se nego pedir no direct, a gente pode até marcar para 2 dias fazer outro. Se o pessoal do grupo fechado também pedir para fazer, eu faço outro. Faltou muita coisa. Faltou a questão, sabe do que, gente? Faltou a questão se é a hipótese da suspensão condicional do processo, mandado de segurança, habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário, se vai para a turma recursal, se vai para o STJ, se vai para o Supremo, se vai para o TJ, se vai para o TRF. É muita coisa. Eu peço o seguinte, primeiro, galera, quem vier comigo vai passar. É simples assim. Por uma questão muito simples, eu não sou porra nenhuma, mas eu vou dar todos os pontos da tua prova. Eu quero começar agora, dia 15, mas talvez comece dia 20. Só no grupo fechado você vai entender, me desculpe, para esperar o pessoal chegar até um número adequado, para a gente seguir reto o tempo todo, ponto por ponto. Agora, se a prova demorar demais, a gente continuar estudando, eu ainda falo com vocês de constitucional administrativo. Tá claro? O compromisso que eu tenho com você, a gente vai seguindo. Agora eu quero seguir junto contigo. Sabe por quê? Porque seguindo contigo, você me obriga também a estudar, a melhorar minhas aulas, a trabalhar melhor. Então você também me ajuda. O pessoal sabe dos meus grupos abertos que eu evito cortar, a não dar mensagem. Eu gosto de fazer um brainstorm com vocês. Eu gosto de ter aquela ideia do cara falar e receber. Eu também entender qual é a tua dúvida. E essa simbiose que a aula vai melhorando cada vez mais. Tá claro? Quem vier comigo vai passar. Eu tô afirmando isso. Vai passar na penal, processo e leis. Se por acaso só vai ter constitucional administrativo, tu também vai passar nessa porra também. Tanto prova do TJ quanto prova da polícia. Maravilha? Tá aí faltando 30 segundinhos. Tô meio cego, tô sem lente hoje. Tá claro? Avisar você que vocês são prazer realmente dar aula para os senhores. Essa primeira metade, pode ser que a gente faça uma outra, a gente complementa o GCRIM aí. Tu vai saber matar tudo lá no GCRIM. Tá bom? Beleza? Faltam 10 segundinhos, já vai cortar. Eu sempre espero ele cortar, sempre espero ele me dar um fora. Não é isso? Deixa ele me dar o fora. Quando ele me der o fora, eu falo tchau, tchau, galera.